Bom dia. Vamos dar início à nossa sessão de trabalho. Essa aqui é a segunda palestra de um ciclo. Então, eu vou relembrá-los, né, qual que é a proposta, e daí eu apresento a Viviana, a nossa palestrante. Então, o eixo que foi proposto para esse ano é a escuta poética, o que os analistas têm a aprender com a poesia. E, para isso, foram convidados vários professores de teoria literária e, basicamente, a série foi começada pelo Davi Arrigucci, que começou assim com muito entusiasmo, falando sobre a escuta poética apaixonada, permanente. E hoje nós vamos ter a Viviana Bose, que é professora de teoria literária e literatura comparada da USP. Sua principal área de estudo é sobre a produção de poetas contemporâneos. Tem um livro publicado, Um Módulo para o Vento, que é sobre a obra de um poeta americano importante, John Ashbery, e um grande número de artigos sobre a obra de muitos poetas brasileiros. Antes de passar a palavra para a Viviana, eu queria contextualizar um pouco tudo isso, né? Então, eu sempre me perguntei por que poesia é difícil. Eu acho poesia difícil, né? Então, todo mundo aprecia poesia e, no entanto, tem dificuldade em ler poesia. A poesia está no mundo e na vida desde sempre. Mas eu, como adolescente, tive uma experiência de, por exemplo, no colegial, eu tinha uma professora de português muito boa e ela nos deu um soneto do Fagundes Varela que a gente não achou nada. A gente achou super sem graça, nada a ver. E, à medida que ela foi examinando e analisando e puxando, surgiu uma coisa deslumbrante. E a gente dizia, bom, mas assim é covardia, né? A gente tem que gostar de cara. Só que eu acho que poesia, eu acho que a gente não gosta de cara. A menos quando ela seja fácil, ou trovinhas, coisas mais espontâneas. Essa mesma professora, então, mostrou esse soneto e depois uma linha do Ungaretti, que era Milumino Dimenso. E nós, adolescentes, ficamos lá, né, de boca aberta com isso. Bom, aqui eu achei... Bom, nessa proposta, cada um dos professores, dos palestrantes, vão falar sobre um aspecto da poesia. A Viviana vai falar sobre o sujeito, né, a voz da subjetividade, e acho que hoje, mais do que nunca, nós precisamos entender qual é a subjetividade dos tempos que nós vivemos. No segundo semestre, o Murilo Marcondes de Moura vai tratar da natureza da imagem poética. O Lorenzo Mami vai falar sobre música e poesia. O Alcides Vilaça vai falar sobre a representação do exílio na poesia. Então, todos esses são temas que, para nós, têm a ver com a nossa, primeiro, a nossa condição humana e com o nosso trabalho. Então, eu espero que, com tudo isso, a gente vá formando um painel dos temas mais relevantes. Viviana, com você agora. Então, obrigada, Liana, pelo convite muito gentil. E é um prazer estar aqui. Enfim, então, hoje eu pensei em dividir a minha fala em duas partes. Numa primeira, eu gostaria de expor o problema, que é o sujeito lírico, ou o que são os sujeitos líricos. E, numa segunda parte, gostaria de fazer uma leitura interpretativa de dois poemas contemporâneos. Nessa primeira parte, eu vou exemplificar com vários poemas, naturalmente começando com Manuel Bandeira, para dar o gancho com a palestra
do Davi, né, que eu imagino tenha sido, em parte, sobre o Bandeira. Né? Então, essa questão que eu gostaria de partilhar com vocês hoje é essa. Né? O que é o sujeito lírico? Porque, quando a gente lê uma narrativa de ficção, não temos dúvida alguma sobre a diferença entre o autor e suas personagens. Não é? Então, a gente sabe muito bem que não foi Dostoiévski que matou a velha usurária, que foi a sua personagem, o Raskolnikov. A gente não confunde a Clarice Lispector com a Macabeia. Mesmo quando o narrador é em primeira pessoa, a gente sabe que não se trata da voz do autor. Não é? Quer dizer, a gente sabe que Machado de Assis não é Dom Casmurro. Então, não há dúvida sobre essa distinção quando a gente lê uma narrativa. Embora a gente também imagine que o autor tem uma compreensão profunda e intensa da vida psíquica das personagens que ele inventou. Não é? Mas o mesmo não acontece com o sujeito lírico. Quando nós lemos um poema, parece-nos que é a própria voz do poeta que nos fala. Ou ainda mais, quando nós nos identificamos muito com o poema, temos a impressão que somos nós os autores. Quando recitamos o poema, nós incorporamos aquele sujeito e nos transformamos de leitores em poetas, como se houvesse uma transfusão de intimidades. Por isso, o sujeito lírico é alvo de polêmica. Como é que nós vamos relacioná-lo com o sujeito empírico, com o sujeito biográfico? De um lado, nós conhecemos alguns poemas que têm muitas referências biográficas, e outros que são pura visão da imaginação, ou nos parecem pura visão da imaginação. Não é? Então, será que nós podemos aplicar ao sujeito do poema conceitos como verdadeiro ou falso, autêntico ou fingido? Né? Então, muitas vezes, o poeta revela aspectos da sua própria vida, como, por exemplo, nesse poema do Bandeira, que muitos de vocês conhecem. Que é o Testamento, né, que é um poema da Líria dos 50 anos. Né? O que não tenho e desejo é que melhor me enriquece. Oi? Ótimo. Tá bom. Então tá. É mesmo. Mas também eu vou subindo à medida que eu for lendo, porque eu fiz uma tentativa de fazer um zoom para aparecer o poema inteiro, e aí a diagramação do poema ficou estranha. Então não tem jeito. Então eu realmente vou ter que. Dá para ler? Atrás. Tá. É um poema bem conhecido, né? O que não tenho e desejo é que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros, perdi-os. Tive amores, esqueci-os. Mas no maior desespero rezei, ganhei essa prece. Vi terras da minha terra, por outras terras andei. Mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram terras que inventei. Gosto muito de crianças, não tive um filho de meu. Um filho, não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Criou-me desde eu menino para arquiteto meu pai. Foi-se-me um dia saúde. Fiz-me arquiteto? Não pude. Sou poeta menor, perdoai. Não faço versos de guerra, não faço porque não sei. Mas num torpedo suicida, darei de bom grado a vida na luta em que não lutei. Bom, quem leu o Itinerário de Pasárgada sabe que os primeiros versos foram inspirados pela visita de um mendigo que foi pedir esmola na casa do Manuel Bandeira, e o pai falou, bom, eu dou esmola para o senhor, mas antes o senhor precisa me recitar umas trovinhas. Né? Então, essa parte do dinheiro que foi perdido, dos amores esquecidos e tal, foi uma lembrança de infância, né, muito antiga do Manuel Bandeira.
Depois, a gente sabe várias coisas que estão no poema. Por exemplo, que ele teve tuberculose, que ele viajou para a Suíça, não é? Que ficou muito tempo internado, que ele nunca teve filhos, isso também é verdade, que ele queria ser arquiteto e não pôde. Não é? E aqui tem até uma referência histórica importante. A gente vê que o poema foi escrito em 1943, né? Num momento difícil da Segunda Guerra, em que muitos poetas faziam poemas de guerra. Né? O Drummond fez, o Murilo Mendes fez, né? Mas ele não. Né? Então, todas as referências a fatos bem conhecidos da vida do Manuel Bandeira. Né? Então, isso não é incomum, que os poetas se refiram a pessoas da família, a fatos, né, enfim. Mas como é que eles fazem isso? Né? Então, a gente percebe que o poema todo é construído por analogias, por associações, por paralelismos, né? Que há um refrão, né? Como se o poema... e o poema começa a ecoar no leitor, né? E ele se torna nosso, como se nós vivêssemos a experiência, uma vez universalizada nessa forma poética. Não é? Então, é como se nos sentíssemos incluídos no poema. Um outro exemplo, dessa vez do Drummond, de um poema muito famoso também, que se chama Viagem na Família. É um poema muito longo, a gente só vai ler as 2 estrofes iniciais. Né? No deserto de Tabira, a sombra de meu pai tomou-me pela mão. Tanto tempo perdido, porém, nada dizia. Não era dia nem noite. Suspiro, voo de pássaro, porém, nada dizia. Longamente caminhamos. Aqui havia uma casa. A montanha era maior. Tantos mortos amontoados, o tempo roendo os mortos. E nas casas em ruína, desprezo frio, umidade. Porém, nada dizia. Aqui, ainda mais do que no poema do Bandeira, né? Nós sabemos, então, que onde o poeta passou a infância, né? Tem assim uma localização geográfica. Né? Ele se refere a um fato que depois vai aparecer novamente na poesia dele, que é o fato da montanha de Tabira ter sido destruída, né, pelas mineradoras. Quem vai para o sul de Minas vê muito isso, né? Como é que as montanhas foram escavadas. Né? E, enfim, e, ao mesmo tempo, uma série de imagens e de sonoridades, né? Porém, nada dizia. Né? E essa paronomase extraordinária, né? Tantos mortos amontoados. Né? Enfim, então tem uma série de ecos no poema. Né? Então, talvez o sujeito lírico se pareça com o modo como o definiu, por exemplo, Mayakovsky. Ele dizia: sinto que sou pequeno demais para mim mesmo. Alguém teima em escapar de mim. Ou, vocês sabem como exprimiu Mário de Andrade: sou 300, sou 350. Como se o poeta, na sua singularidade, representasse a humanidade. Não é? Interessante, um parênteses. Quando eu era aluna de letras, eu estudei os líricos gregos, que, enfim, viveram no século IV ou V antes de Cristo. Não é? Eu me lembro que os professores faziam um esforço para retirar injunções biográficas daqueles fragmentos mínimos de poemas. Não é? Então, a primeira leitura que a gente aprende de poesia vai um pouco por esse lado, como se pudesse reconstituir um contexto da vida de alguém que viveu há 25 séculos atrás, né, a partir do poema. Então, eu me lembro, por exemplo, de ler Safo, que é uma das mais antigas poetas líricas, né, da nossa tradição ocidental. Tem um poema em que ela apresenta ou representa o ciúme que ela sentiu no casamento de uma amiga. Não é? Então, ela diz: um frio suor me recobre, um frêmito do corpo se apodera, mais verde do que as ervas eu fico, estou a um passo da morte, parece. Não é?
E é impressionante que esse poema atravesse 25 séculos, né? Ou um outro poema famoso da Safo, também um fragmento, né? Que é: a lua já se pôs, as Pleiades também, meia-noite, foge o tempo, e eu estou deitada sozinha. Não é? Então, a poeta se expressa numa forma que atravessa os séculos como um paradigma do próprio sujeito, pequeno face ao universo, né, que lamenta a sua solidão no escuro. Né? Então, é como se essa vida dessa figura perdida, né, alcançasse um alto grau de universalidade, como se nós nos identificássemos com o sentimento que emana desse poeta. Não é? O Aristóteles ele já procurava entender e explicar essa singularidade da poesia. E ele diz na Poética: a poesia é mais filosófica e mais verdadeira do que a história, pois exprime o universal, ao passo que a história exprime o particular. Né? Como se a história se ativesse aos fatos que ocorreram e a poesia se estendesse para o campo do possível e transfigurasse o real em verossímil. Né? Como se o sujeito lírico vivenciasse uma experiência e o sujeito empírico vivenciasse uma experiência e o sujeito lírico ampliasse até nós. Não é? Como se o poeta representasse todos os homens e até mesmo a natureza, como se ele desse voz ao universo. Não é? É bem verdade que esse eu mítico, alargado, também pode se exprimir pela via do exílio. Isto é, ao representar todos os homens, ele pode representá-los através da individualidade extrema, solitária e marginal. Os românticos, que são os primeiros modernos em sentido amplo, vivem ou exprimem uma amarga relação com o mundo, quando as palavras e as ações não são suficientes para exprimir a alma, que se fere e se chanfra ao tentar se expressar. Né? Então, talvez uma das primeiras figuras de sujeito lírico moderno é a figura do desdichado, de Nerval, um dos primeiros românticos franceses, que se caracteriza justamente pela negação de tudo. Né? Então, o poema, eu vou mostrar para vocês a primeira estrofe. Talvez seja a primeira figura, né? Uma figura de sujeito lírico na modernidade, né? Que está em francês, mas eu vou ler em português. Eu sou o tenebroso, o viúvo, o desconsolado, o príncipe da Aquitânia na torre arruinada. Minha única estrela está morta, e minha lira constelada porta o sol negro da melancolia. Então, aqui é um sujeito que, para representar a humanidade, se coloca como alguém absolutamente solitário e marginal, e maldito. Né? Então, essa personagem arquetípica, né, do poeta moderno, a gente vai reencontrar em vários poetas, por exemplo, no Albatroz, do Baudelaire, não é? Que é canhestro entre os homens, ao mesmo tempo é o príncipe das alturas, não é? Exilado no chão, em meio à multidão, suas asas de gigante impedem-no de andar. Não é? Isto é, ele continua a representar o sujeito universal, mesmo na figura do excêntrico e do incompreendido. Não é? Bom, então, quem é esse sujeito? Continuando a nossa pergunta até agora, nem um pouco respondida. Né? O Hegel, na sua estética, considera que o sujeito lírico, na verdade, é fruto de um movimento de devir, um movimento de desalienação, no qual ele se faz ao mesmo tempo que o poema. Isto é, o sujeito lírico é uma construção na qual a alma vai ao encontro do mundo e aí então alcança a autoconsciência. Ela se autodesvela ao buscar a si mesmo, né, através da escrita. Então, o sujeito e o objeto nunca são alheios e estanques um ao outro. E o encontro se dá através do trabalho da linguagem, que permite essa passagem do individual para a percepção de uma singularidade permeada pelo coletivo. Né? Então, na verdade, ele não imagina que o sujeito lírico seja a expressão de uma mera confissão,
mas, na verdade, ele é uma síntese mental. O Baudelaire vai dizer um arabesco, né? Alguma coisa que é construída, que rejeita essa primeira naturalidade, não é? Ele só vai se fazer através de um trabalho, que não é. Então, ele não é mais subjetivo nem objetivo, ele é uma fusão do sujeito e do objeto que vai, de uma certa maneira, transfigurar ou anular as distâncias. Creio que um exemplo de sujeito lírico puro, né, que hoje em dia é muito raro na poesia, né, porque nem toda poesia é lírica, ou muitas poesias não são líricas, ou são uma mistura de vários tons, né, o Bandeira, num poema como O Rio, que talvez vocês também conheçam. Né. Ser como o rio que deflui, silencioso dentro da noite. Não temer as trevas da noite. Se há estrelas nos céus, refleti-las. E se os céus se pejam de nuvens, como o rio, as nuvens são água. Refleti-las também sem mágoa, nas profundidades tranquilas. Bom, a gente percebe que há um espelhamento, tanto sonoro quanto imagético, entre céu, água e sujeito, em que tudo se corresponde, muito amorosamente, como se o poeta não estivesse nem dentro nem fora, uma vez que ele penetra o mundo e é penetrado pelo mundo. Não é? Então, nessa linha, uma definição muito fecunda de sujeito lírico é de um fenomenólogo, Emil Steiger, que apresenta essa disposição lírica como o um no outro. Ele inventou essa palavra junto com hífen, um no outro, né? Quando o sujeito e o objeto se dissolvem e se reconstituem como uma nova unidade, que é imagética e sonora. Diz o Steiger, não existe dentro de nós. Estamos maravilhosamente fora, não diante das coisas, mas nelas, e elas em nós. Quando falo da noite, falo da alma ao mesmo tempo, como se o poeta não pudesse se separar do mundo, pois se o cortassem dele, ele murcharia. Né? Num outro grande filósofo que todos vocês apreciam, que é o Merleau-Ponty, também não existe essa grosseira oposição entre sujeito e objeto na arte. Diz o Merleau-Ponty, nossa alma é transitiva. Ela necessita de um objeto que a afete como seu complemento direto. Estudando a pintura do Cézanne, não é? Ele estava se referindo à pintura, mas serve muito bem para a poesia, né? Ele observa que o pintor se abre ao mundo. Visível e imóvel, o corpo se conta entre as coisas e a uma delas. Está preso no tecido do mundo, e a sua coesão é a de uma coisa. É como se as coisas fossem um prolongamento, né, da subjetividade. Então, e como se, ao escrever, o poeta se autocriasse junto com o mundo. Né? O Cézanne dizia, são as árvores que falam comigo. Né? Eu exprimo o que as árvores dizem. Né? E quando ele tenta pintar obsessivamente a montanha, ou a igreja, ou aquelas famosas maçãs, não é? É como se ele estivesse tentando alcançar alguma coisa, né, que é a essência, se é que existe, a essência da forma, a essência da cor, não é? E ele se projetasse inteiramente naquele trabalho. Não é? Então, alguns teóricos eles inventaram a ideia de uma quarta pessoa do verbo, que não é nem eu, nem tu, nem ele, mas que engloba a todos, para dar conta dessa multiplicidade do sujeito lírico. O poeta que eu estudei, que a Liana mencionou, o John Ashbery, que é um poeta que mora em Nova York, não é? Ele diz o seguinte, que quando ele escreve, ele procura ampliar o seu lugar como se a poesia fosse uma autobiografia coletiva. E ele imagina que ela é uma roupa de tamanho único, que cabe em todos. Né? Então, ele diz numa entrevista, os pronomes pessoais no meu trabalho parecem com frequência variáveis numa equação. Você pode ser eu mesmo ou outra pessoa, alguém com quem eu converso.
E assim também o ele ou ela, da mesma forma, ou o nós. Isso não importa muito, porque nós somos todos, de alguma forma, aspectos de uma consciência que faz nascer o poema. Ele diz ainda: eu acho que não tenho um senso muito forte de minha própria identidade, e parece muito fácil mover-se de uma pessoa a outra. Isso ajuda a produzir um tipo de polifonia em minha poesia que eu sinto ser um meio para alcançar a maior naturalidade. Um outro poeta norte-americano, Ammons, também contemporâneo, diz o seguinte nos versos de um poema que se chama Terreno. Bom, esse poema não pus, porque como fui eu mesmo que traduzi, eu achei meio que vocês não deviam ver o original. Né? Ele diz o seguinte, né? Ele compara a alma a um ambiente complexo, em que há rios e pântanos. Há também o movimento das marés, há profundidade, lacuna e redemoinho. Enfim, ele diz o seguinte no poema: a alma é uma região sem fronteiras definidas. Não é seguro que uma pradaria possa exauri-la, ou uma cordilheira circundá-la. Ela flutua, autoajustável, como a massa continental. E interessante, porque até mesmo quando o poema é em primeira pessoa e se dirige a um você, como é o caso dos poemas de amor, né, das odes amorosas, ou ele é um monólogo, em que o poeta se dirige a si mesmo, ele parece também se endereçar ao leitor. E quando nós o lemos, nós imaginamos que nós somos esse eu. Né? Então, e não só isso, é como se o poeta estivesse junto com o mundo. Né? Como se ele fosse ao encontro do mundo e o mundo estivesse, então, dentro e fora dele. Né? O Goulart diz isso, né? Por exemplo, em Muitas Vozes. O poema é uma coisa que não tem nada dentro, a não ser o ressoar de uma imprecisa voz, que não quer se apagar. Essa voz somos nós. Queria ler mais um poema do Goulart. Não estou achando aqui onde é que eu pus. Engraçado. Espera aí um pouquinho. Que eu acho em que isso aparece muito bem. Achei. O Goulart ele leu Merleau-Ponty, não é? E ele acredita muito nessa transubstanciação do poeta no mundo, quando o próprio corpo do poeta está imerso, né, nessa paisagem. Né? Então, eu queria ler para vocês um poema que se chama Relva Verde Relva. Que bom que coube. Não só. Dentro de mim? Mas onde? No céu da boca? Debaixo da pele? Fulge de repente um largo verde esquecido. Dentro de mim ou fora? Em algum lugar nenhum? De mim, um largo como se fosse um lago, e quase a transbordar de verde. Ouvia a miúda algazarra da relva rente ao chão. Aquela inesperada toalha verde viva em meio à cidade em ruínas. O relâmpago me atinge agora numa cozinha da rua do Vivier. De tais espantos somos feitos. A gente sabe que ele mora na rua do Vivier, no Rio de Janeiro. Né? Então, de novo, a gente tem essa mescla, né, entre esse sujeito que existe entre os do poema, que é tomado, né, por um momento de alumbramento, para usar de novo a expressão do Bandeira, não é? E que então vive esse momento em que ele em que a lembrança está dentro e fora dele, né? Como se ele fosse criado, não é? Pelo poema, não é? E, ao mesmo tempo, ele vai dizer algo que nós ainda não sabíamos, ou que passamos a reconhecer que sabíamos depois de ler o poema, algo inaprendido, que nós já suspeitávamos. Não é? É como se ele falasse numa língua um pouco estrangeira. Não é?
O Wallace Stevens diz que o poema é um tipo de ficção suprema, que existe uma palmeira que está no limite da mente, em que canta um pássaro numa língua que o poeta vai decifrar, né? É como se ele revelasse algum aspecto ainda não apreendido do real, não é? Uma magia. Ele fosse até alguma fronteira e nos falasse de algo que está muito longe, que está no fundo. Não é? Então, que sujeito é esse? Não é? O Valéry, um grande poeta, considera que é como se fosse um eu superior ao mim. Não é? É uma definição muito elegante da questão. Né? Como se o mim... Aqui, em francês, você tem duas palavras para eu, o je e o moi. Né? As duas servem para eu. Só que o moi é mais possessivo, ele parece menorzinho. Né? Então, como se você pudesse retirar desse eu um outro eu ainda superior a isto. Né? E os franceses já disseram isso muito bem, né? Desde o Rimbaud. O eu é um outro. Né? Quer dizer, você nasce madeira e quando vai cantar é violino. Você nasce metal e quando você vai cantar você é clarineta. Né? E um outro poeta francês, o Maupoy, que também é poeta e crítico literário, ele diz, bem, então esse sujeito é uma transpessoa. Né? É como se ele pudesse ser ele mesmo e um outro. Né? Enfim. No caso brasileiro, talvez o poeta que melhor expressou esse paradoxo foi o João Cabral, não é? Que ele diz, bem, então, quando eu canto, a flor do meu canto é uma flor forjada em ferro. Não é? Quer dizer, não é a diarreia informe de mim mesmo, o sujeito, mas é uma flor que se torceu e que eu criei, não é? Que eu criei no canto. Não é? Então, por fim... eu estava voltando. Na verdade, eu queria voltar à ideia de que esse sujeito, mesmo quando ele é eu ou é tu, ele se refere a todos nós. Né? Um exemplo de poeta que adora se dirigir ao leitor e a si mesmo ao mesmo tempo é o Drummond. Talvez vocês conheçam o famoso Consolo na Praia. É um poema um pouco irônico, talvez. Às vezes, no poema, ele se autonomeia, ele diz Carlos, né? E, mesmo assim, a gente sente que ele está falando conosco. Né? Por exemplo, com quem ele está falando agora? Ou quem está falando? Né? Vamos, não chores. A infância está perdida. A mocidade está perdida. Mas a vida não se perdeu. O primeiro amor passou, o segundo amor passou, o terceiro amor passou, mas o coração continua. Perdeste o melhor amigo, não tentaste qualquer viagem, não possuis casa, navio, terra, mas tens um cão. Bom, o poema, você não sabe que é para chorar ou rir, mas no final ele diz assim, tudo somado, né, devias precipitar-te no mar, né, mas não, consola-te, né? Dorme, meu filho, né? Enfim, então, o poema tem algo assim de irônico, né? Porque você não sabe se aí é que você não devia chorar mesmo, né? Mas tens um cão. Mas, enfim, que você não sabe muito bem se ele está falando com ele mesmo, né? Ou com você, ou se quando você lê, você é o poeta, não é? Mas, de toda maneira, ele tem uma plena consciência de que se trata de um sujeito expandido. Né? Esse livro, onde está esse poema, que se chama A Rosa do Povo, né, tem um outro poema absolutamente extraordinário, que é a consideração do poema. Eu vou ler só a terceira estrofe, né, em que ele percebe esse paradoxo, né, que ele é eu e todos. Estes poemas são meus. É minha terra. E é ainda mais do que ela. É qualquer homem, ao meio-dia, em qualquer praça. É a lanterna, em qualquer estalagem, se ainda as há. Há mortos, há mercados, há doenças. É tudo meu. Ser explosivo sem fronteiras. Por que falso a mesquinhez me rasgaria?
Ele começa dizendo que o poema é dele, que a terra é dele, ele está falando do Moá, né? Mas depois ele considera que ele não tem mais fronteiras, que o poema é um tipo de lanterna num local que é de acolhimento de todos. Não é? Ele mesmo se rasga. Não é? Ele vai além de todos os limites. E, no final do poema, ele tem uma frase absolutamente extraordinária, que é: tal uma lâmina, o povo, meu poema, te atravessa. Não é? Quer dizer, meu poema, ele é atravessado por uma lâmina, ele é de todos. Não é? Então, o Otávio Paz, um grande poeta também, um grande crítico literário, ele fica se perguntando o que era esse sujeito lírico, e ele inventa uma palavra que é outridade. Né? Diz: o poema é constituído pela outridade. Né? Quando o poeta se abandona, desaparece. Né? Então, você está circundado por algo que te antecede, que é a linguagem, mas que é teu também, absolutamente teu e de todos. Não é? Então, o poeta é esse. Né? É o de muitas vozes, como diz o Goulart. Né? E, por fim, para terminar essa primeira parte de discussão sobre quem é o sujeito lírico, eu escolhi um poema de uma poeta portuguesa, que se chama Luísa Neto Jorge, que teve uma vida muito curta, em que ela diz algo muito radical. Eu adoraria fazer isso. Por que não vai? Não é possível que eu não consiga. Me esforcei, né? Bom, e esse é o último poema que eu vou ler nessa nossa primeira parte de apresentação do problema, né? Nesse poema, é como se o poeta se despojasse inteiramente de si e das coisas, para poder olhá-las de uma maneira muito mais intensa, muito condensada, mas também desinteressada, fora de si. E só então o sujeito lírico se faz, né, como resultado dessa despossessão, dessa entrega absoluta de si mesmo, né? Que é esse, o poema ensina a cair. O poema ensina a cair sobre os vários solos, desde perder o chão repentino sob os pés, como se perde os sentidos numa queda de amor, ao encontro do cabo onde a terra bate e a fecunda ausência excede. Até a queda vinda da lenta volúpia de cair, quando a face atinge o solo, numa curva delgada, sutil, uma vênia a ninguém de especial, ou especialmente a nós, uma homenagem póstuma. Eu deixei a ortografia portuguesa. Ela é portuguesa, essa poeta, né? Contra os tratados. Né? Que é tão bonito esses pequenos detalhes, né? Do português de Portugal. Né? Então, aqui é um poema radical, né? Que lembra um pouco a ideia do Mallarmé, da desaparição elocutória do sujeito para que o poema se faça, né? Como se ele alcançasse uma despersonalização afinal. Né? Vocês perceberam que nós temos aí 2 estrofes, muito regulares, não? São 7 versos por estrofe, e temos 2 tipos de queda. A primeira é súbita, a segunda é lenta e suave. Na primeira queda, toda referência externa é abolida, os sentidos são obnubilados e a terra alcança seu limite, e o que vemos é a ausência fecunda, esse abater, a terra abate, né, ir abaixo, cai, desmorona. Né? Então, é como se ela fosse ao limite das coisas. Né? E no segundo, quer dizer, sempre a comparação amorosa também, nos 2. Né? No segundo, nós, tanto o sujeito lírico quanto os leitores, englobados nessa transpessoa, somos abolidos, e o poema se forma em nosso lugar, como se ele anunciasse uma reverência, ou algo que está além das coisas e pessoas, um desapego progressivo do eu em relação a algo além. Né? Então, aqui você tem um exemplo de um poema que é um exercício de despojamento completo em relação
ao mundo, em relação ao sujeito, mas como se fosse um encontro amoroso, né? O poema ensina, logo o poema é uma didática. O que ele ensina? Um desapego, como o amor, uma pequena ou uma grande morte, que ultrapassa os sentidos, as coisas, o chão firme, como se o sujeito fosse a um encontro que o dissolvesse, como se nos saudássemos já despossuídos de nós mesmos, não apenas o poeta, mas o leitor também. Todos passam a ver o mundo sob um outro ângulo, muito reverente, como se nos saudássemos do outro lado da vida, já separados das coisas, do corpo, da terra, né? Só então o sujeito pode falar no poema, né? Então, tem algo de muito misterioso e extremo, né? Nesse sujeito, né? Que se desapega para ir a um encontro amoroso, né? E então o poema se faz, né? Essa é a minha primeira parte. Agora, vamos para a segunda, que é o seguinte. Eu pensei muito, né, porque a Liana tinha ficado entusiasmada com a ideia de que eu lesse alguns poemas contemporâneos, né? E, de fato, eu estudo poesia contemporânea, né, embora não tenha dado um único exemplo. Pois é, mas agora, para não frustrá-los, né, eu resolvi. Então, eu escolhi 2 poemas de 2 poetas que estão vivos para pensar sobre esse sujeito lírico hoje, sobre essa voz poética, né? O que eles têm de diferente é que são 2 poetas em que se olham como se eles fossem coisas, como se eles não se relacionassem inteiramente consigo mesmo e com o mundo. Quer dizer, tudo que eu acabei de falar sobre o sujeito lírico é neles um pouco diferente, não é? É como se eles se negassem enquanto sujeitos, como se eles não mantivessem essa relação consigo mesmo e com o outro, não é? Os 2 poetas, um é o Rubens Rodrigues Torres Filho, que foi professor de filosofia na Universidade de São Paulo, e ele vem escrevendo desde os anos 60, vem publicando de uma maneira com grandes intervalos, né? Mas ele reuniu toda a obra dele pregressa num único volume, chamado No Volume, né? No final dos anos 90. E, desde então, eu não sei se ele ainda tem escrito, creio que não. O outro poeta é o Francisco Alvim, que também começou a escrever aí no final dos anos 60, e esse, sim, vem publicando regularmente. O ano retrasado saiu o último livro publicado dele, chamado O Metro Nenhum, né? E, enfim, ele, no momento, o Rubens mora em São Paulo, acho que nasceu em Botucatu e mora em São Paulo, e o Francisco Alvim nasceu no interior de Minas e agora mora em Brasília, tendo morado uma parte considerável da sua vida no Rio de Janeiro e também em outros países, porque ele foi diplomata. Eles são da mesma geração, mas eu não creio que eles se conheçam, eles não são do mesmo grupo, digamos assim, né? Da mesma panelinha de poetas, né? Então, o que os 2 têm algo em comum. Eles começaram a escrever depois do boom da poesia concreta, que é um momento, nos anos 50 e começo dos anos 60, em que o sujeito lírico desapareceu do poema, né? Então, a poesia concreta ela é uma poesia projetada para as coisas, não é? Em que o poema é muito visual e tem em vista, quase isomorficamente, traduzir algo, uma coisa, na própria palavra. É uma ambição desmedida, né? Mas que, às vezes, funciona muito bem em alguns poemas concretos. Mas eles começam a escrever depois, num momento em que o sujeito lírico, a voz poética, reaparece, esse eu reaparece. Mas não é mais o mesmo, né? Não dá mais para voltar a Drummond e Bandeira e a Cabral. Alguma coisa interrompeu e agora esse sujeito é outro, né? Que eu queria justamente mostrar isso para vocês, né? Então, um primeiro poema que nós vamos ler se chama Um Toque, do Rubens. Então, vamos fechar isso e abrir... Não.
Então, são os 2 poemas que eu escolhi, o Um Toque, do Rubens, e o Escolho, do Francisco Alvim. Vamos ler primeiro o Um Toque. Estive algumas vezes só, como um rochedo batido pelas bestas ondas verdes do mar adjacente. Só é como estar ausente no centro exato. Limita por dentro. O céu redondo, capa impermeável ou, sobretudo, lírico, acrescenta um toque de ironia ou de clemência. Ave, algumas vezes chuva, no mínimo uma estrela. Bom, esse poema é de um livro chamado Retrovar, que saiu no final dos anos 90. Né? Bom, a primeira coisa que a gente observa, antes mesmo de pensar no sentido do poema, é que não é fácil de ler. Né? Porque os cortes são muito drásticos entre um verso e outro. Então, você não tem uma enunciação corrente. Como se, creio que isso é significativo, é motivado, não é? Como se houvesse uma impossibilidade de comunhão entre... É como se o sujeito gaguejasse ao falar, não é? E isso também tem a ver com a impossibilidade de comunhão entre o sujeito e o mundo que está à volta dele, né? E, de fato, nenhuma imagem aqui promove encontros. Né? Então, a primeira comparação do sujeito é com um rochedo, né? Batido pelas bestas ondas verdes. Né? Então, você tem todas essas aliterações, né? Batido pelas bestas ondas verdes, né? Mas que são um pouco irônicas, porque elas não o consolam. Né? Ele continua vivendo uma situação opressiva de limite. Né? E o limite desse rochedo, ele se dá tanto por dentro dele mesmo, ele limita por dentro, né? Como fora. O céu, ao invés de ser um exemplo de infinito, ele é uma capa impermeável ou, sobretudo, lírico. Aqui você tem um trocadilho que eu demorei para perceber, não é? Capa e sobretudo. Ou sobretudo, o que é sobretudo? Né? Então, você tem aí a coisa do impermeável que o rodeia, não é? Então, como se a própria paisagem, a volta dele, não o consolasse. Né? Então, tanto por dentro quanto por fora, ele está vivendo um momento de solidão muito fixa e impotente. Não é? Então, a pedra, ele se compara a uma pedra, né? O sujeito lírico é uma pedra, é um rochedo, né? Ou se compara a isso, né? No meio de uma paisagem, né? que poderia ser um exemplo de infinito, mas não é. É um mundo completamente estrangeiro a ele e que não se comunica com ele. Né? Já o João Cabral, vocês sabem, é o poeta da pedra. Né? Então, a educação pela pedra e tal. Ele tem vários poemas em que ele vai tratar da pedra. E tem um poema muito bonito que se chama O Ovo da Galinha, em que ele dirá que o minério não possui um dentro e um fora. As pedras não têm miolo, elas são só miolo. O dentro e o fora são a mesma coisa. Não é? Então, aqui você tem um pouco essa impressão, não é? Que ele está ausente de si, limitado por dentro, como alguma coisa mineralizada e inorgânica. Não é? Então, ele é indiferente ao ambiente. E nada o diferencia do fora. A interioridade dele também é pétrea. Não é? Então, a ave, a chuva, a estrela e a onda que se movem no céu e no mar não alcançam a pedra. Também o Drummond, né, tem poemas famosos sobre a pedra, e ele disse, né, a alma feita de pedra, alheia a tudo que na vida é porosidade e comunicação. Né? Se vocês olharem o poema por dentro, vocês vão ver que as rimas são evitadas de uma maneira muito cuidadosa. Isto é, existe alguma coincidência sonora, por exemplo, entre adjacente e ausente. Né? Só é como estar ausente, né? Do mar adjacente. Mas ele faz uma coisa engraçada, ele põe um ponto,
né, para que a rima não fique no final do verso, como seria de se esperar, ponto só. Né? E aí coloca essa palavra isolada, né, para dar mais ênfase. Não é? Antecipa a palavra, né? Para concentrar a ideia de solidão. Né? Estive algumas vezes só. E depois, só é como ponto, depois, né? Só é como estar ausente. Então, você tem alguns ecos sonoros, mas as rimas são evitadas. Depois ainda tem ironia, clemência. Né? Você tem outros momentos em que aparecem rimas toantes, que são as rimas das vogais, mas disfarçadas, né? Dentro do verso. Né? Como se também, do ponto de vista da sonoridade, não pudesse haver ecos. Né? Aí você tem, então, duas comparações. A comparação com a pedra, como o rochedo, e depois só é como estar ausente no centro exato. Não é? Quer dizer, o sujeito se centraliza, ele se coloca sobre a abóbada celeste, ele é rodeado por esse mar rítmico, mas ele é imóvel, ele não é nada, ele não tem nenhuma conexão. Não é? Um outro poeta que falou desse tipo de solidão foi o Baudelaire, né? No Spleen. Ele também diz que o céu o limita, que o céu é opressivo, que o céu se compara a uma tampa de panela, né? Sobre ele. E ele mesmo também se compara, como sujeito, a objetos. Né? Nos poemas do Spleen, que são os poemas do tédio, né? Ele se compara, por exemplo, a uma cômoda cheia de gavetas. Ele se compara a uma pedra, a um granito rodeado pelo deserto. Não é? Então, essa ideia de um poeta impermeável ao mundo, que é um mineral, né? Que se sente absolutamente isolado até de si mesmo. Não é? É um lugar muito moderno do sujeito lírico. Né? Ele não tem trocas com nada. O mundo existe ali inutilmente, por clemência, por ironia. Né? Nada o alcança, nem ele mesmo se vê. Né? Como se o tempo tivesse paralisado, como se o tempo se tivesse se esgotado. Né? As coisas se movem, mas não eu. Né? No outro poema, aí depois a gente volta a esse tema, mas eu queria que a gente lê também o outro poema com vocês, que é o do Francisco Alvim. Né? Oi. Ah, tá bom. É que quando eu falo mais perto, parece que ecoa, assim, de um jeito. Mas vocês estão me ouvindo lá no fundão? Tá bom. Agora estão ouvindo? Agora ficou bom? Tá. Assim tá bom? Tá num bom altura de voz? Bom, não é porque também a gente não quer torturar as pessoas com uma voz altíssima, assim, que impeça os pensamentos dissonantes, né, no cérebro de cada um. Bom, então, esse outro poema que está aqui do lado, que se chama Escolho, não é, do Francisco Alvim, é interessante, porque o Francisco Alvim, desde o primeiro livro dele, no final dos anos 60, que se chama Sol dos Cegos, ele tem uma questão em relação ao sujeito, à voz lírica. Ele, por exemplo, ele se imagina, ele muitas vezes se imagina um objeto. Por exemplo, ele diz num poema: eu sou um corredor que anda no meio de outros corredores, como se ele fosse um lugar de passagem. Né? Ou ele se imagina um pedaço de coisa. Eu sou uma perna num ônibus, ou eu sou um ombro. Isso é muito interessante. E depois, nos anos 70 em diante, até hoje, ele é conhecido como o poeta que cede a voz. Né? Tem um amigo dele, também poeta, que morreu, o Cacaso, que escreveu um texto maravilhoso sobre Francisco Alvim, que diz que ele era o poeta dos outros, né? Aquele que cedia a voz. Né? Então, o que você vê é os outros falando, né? A voz do outro.
Né? E aí ele é interessante, porque ele é um poeta meio esquizofrênico, não ele, mas a voz lírica dele, ele é muito normal, ele é uma pessoa, mas a voz lírica dele se divide entre poemas que são pura voz ouvida na rua, né? Então ele tem uma série de poemas que são lascas de conversas que ele reproduz, né? E que você reconhece muito, vozes às vezes muito preconceituosas ou racistas, ou violentas, e ele apanha, como se fosse o prêt-à-porter, né? Ele traz para o poema o ready-made, né? E coloca ali. De um lado, ele é um poeta assim. E, de outro, ele é um poeta lírico, muito lírico, assim, que se dissolve totalmente na natureza, né? De um alto lirismo. Não é? E por que eu digo esquizofrênico? Porque quando ele fala da natureza, dos sentimentos amorosos dele, que ele parece o poeta da água, que está sempre se dissolvendo no mundo, aí ele só fala da natureza. E quando ele fala da sociedade, ele tem essa voz narrativa em que ele não é ele. Né? Aliás, ele nunca é ele, porque quando ele é o sujeito lírico, ele está fora de si, né? Totalmente entregue ao mundo, amorosamente. Né? E quando ele está falando da sociedade, ele é irônico, mas ele também não aparece. É uma voz deslocada, em off, que apenas transmite, como se, o Roberto Schwartz diz, como se ele colocasse um microfone na rua e fizesse uma moviola unheimlich, né, que revelasse o estranho, né, e que, no entanto, é comum. Né? Bom, então ele é um poeta que sempre elide esse lugar do sujeito, seja quando ele é lírico, seja quando ele é irônico. Né? E aqui eu acho interessante esse poema, porque é em primeira pessoa. Esqueci de dizer uma coisa sobre um toque, que começa em primeira pessoa, né? Estive algumas vezes só, e, de repente, passa para uma pessoa indeterminada. Né? Depois que ele fala que ele está ausente, ele para de falar dele, né? E aí, de repente, não tem mais sujeito. Né? Mas no Escolho, não. O Escolho está sempre em primeira pessoa. Deixa eu ver se a gente consegue, então, fazer isso de aparecer o poema inteiro. Né? Seria tão bom. Não vai dar. Então, eu vou lendo e abaixando. Né? Que pena. Né? No microfone, bem alto. Escolho. Parado na plataforma superior, entre as pernas no chão, as compras num plástico. Longe do verso, perto da prosa. Sem ânimo algum, para sortidas sempre, enquanto duram, venturosas da paixão. Longe, tão longe, do humor, da ironia, das polimorfas vozes sibilinas, transtornadas no ouvido da língua. Ali onde o chão é chão. Ali onde o chão é chão. As pernas, pernas. A coisa, coisa. E a palavra, nenhuma. Onde apenas se refrata a ideia de um pensamento exaurido de movimento. Entre dois trajetos, dois portos, duas lagunas, duas doenças, sublimes virtudes do acaso. Por que não me tomais por dentro e me protegeis do frio de fora, da incessante e intolerável fuga do enredo, da escolha? Puxa, seria tão bom se a gente conseguisse fazer vocês terem o poema inteiro, né? Porque o poema é comprido. Eu acho que isso tem a ver com a própria ideia dele de estar numa plataforma, né? Parado na plataforma superior. Né? Mas, de todo jeito, o poema se chama Escolho, e supostamente escolho é do verbo escolher, eu escolho, na primeira pessoa. E há, mas, na verdade, um trocadilho, talvez, que está espelhado na última palavra do poema. Ai, meu Deus, nada parado, eu vou para baixo. Que é da escolha, né? Sublimes virtudes do acaso, porque da incessante, intolerável fuga do enredo, da escolha. Né? Então, como se houvesse aqui, enfim, quer dizer, é o sujeito que é responsável pelo seu destino, aquela ideia sartreana, né?
Eu sou, como é que é? Condenado a ser livre, a escolher, a decidir para onde eu vou, não é? Então, aqui tem algo do existencialismo, não é? Será? O que eu faço? Como é que eu escolho? Mas também tem uma outra ideia que permeia o poema. Né? Eu estou parado, eu atrapalho o trânsito das pessoas, estou numa plataforma sem ter para onde ir, não sei para onde eu vou, né? E estou com um saco de compras entre as pernas, muito cansado. Eu mesmo sou como um resto abandonado, eu mesmo sou uma coisa. Não é? Então, parece haver realmente um trocadilho com o escolho, né? Que é esse obstáculo, essa pedra no meio do caminho, né? Para lembrar o Drummond, né? Mas ele mesmo é a pedra no meio do caminho, entre duas lagunas, entre dois portos, porque o escolho normalmente é um obstáculo fluvial. Né? Eu não sei se vocês já dirigiram um barco num igarapé, no Amazonas. E aí é muito difícil, porque tem muitos escolhos no meio dos rios. Né? E as pessoas dizem isso, cuidado com os escolhos, né, que ficam ali no fundo do rio. Você tem que conhecer, saber a carta de navegação para não bater, né, nessas pedras, nesses obstáculos fluviais. Né? Então, o parado está separado, né, totalmente dos outros versos, parado, assim, destacado, né, na plataforma superior, entre as pernas, não posso deixar de sentir a sonoridade, parado na plataforma superior, né, e ainda esse staccato, né, parado na plataforma superior. Né, e aí tem toda essa verticalidade do poema, né, ele vai descendo. Né? Então, o que não existe nesse lugar? Nem pensamento, nem ideias, nem palavras, nem amores, nem poemas. Tudo está exaurido, tudo está gasto. A única coisa sólida é o chão, as pernas, as coisas. Não é? E ele está, como ele está numa plataforma, a gente não sabe se é uma plataforma de trem, de metrô, né? Provavelmente uma dessas duas coisas, né? Mas ele se sente entre dois portos, entre duas lagunas. Interessante, laguna e não lago, né? Ai, meu Deus, vocês estão vendo? Não, porque agora isso é um problema grave. Entre dois trajetos, dois portos, duas lagunas, duas doenças. Né? A laguna não é um lago, não é um rio, é uma coisa rasa, de água parada, né? Também. Né? Então, ele deveria estar se locomovendo, mas ele está estagnado. Né? Então, você tem aí um possível trilho ou estrada para onde se dirigiria um passageiro, um meio de transporte. Né? Mas ele não se move. Interessante, a Ana Cristina César, uma poeta que foi muito amiga também da Clara Alvim, foi aluna da Clara Alvim, da mulher do Francisco Alvim, e amiga dele, ela queria chamar o livro dela Meios de Transporte, porque metáfora quer dizer meios de transporte, não é? E aí alguém disse, não dê esse nome, as pessoas vão confundir, não vão saber que é um livro de poesia, não é? Vão pôr o famoso Raízes do Brasil, colocado na botânica e tal, nas livrarias, né? Não faça isso e tal, né? E aqui, então, ele está retomando essa ideia. Um poema é um meio de transporte, é um deslocamento, né? É uma imagem. Né? Só que aqui, justamente, é o sujeito, e ele se refere aqui brevemente ao Vinícius, acho muito boa essa... Aqui, longe do verso, perto da prosa, sem ânimo algum para sortidas sempre, enquanto duram, né? Venturosas da paixão. Né? Quer dizer, o poema costuma ser uma viagem, né? Que seja eterno enquanto dura, ele tem uma intensidade. Né? É como se você captasse a vibração na forma. Não é? E aí talvez ele esteja se referindo também ao Camões, né? A ideia da viagem, né? As sortidas venturosas. Né? Ele poderia sair em viagem, como Vasco da Gama, nos Lusíadas, mas não, ele está ali paralisado, longe do verso. Né? Sem nenhum amor à vista, né? Está esvaziado completamente de qualquer deslocamento, de qualquer
meio de transporte, seja na vida, seja na linguagem, não é? Então, e outra coisa interessante desse poema, que me chama a atenção ainda do ponto de vista da construção, e que é meio raro, não é? É essas repetições aqui, ó, ali onde o chão é chão, as pernas, pernas, a coisa, coisa, e a palavra, nenhuma, não é? Então, é uma coisa incomum que a gente considere que o adjetivo é igual ao substantivo. O que é o chão? É chão. As pernas são pernas, né? Então, esse reforço meio obcecado que a coisa é o mesmo e não tem nenhum deslocamento, né? Então, ele está também imobilizado aí, né? Tem uma repetição muito enfática do mesmo. E, como a gente sabe, a palavra poética sempre é e não é, né? Mas aqui ela simplesmente é, né? Então, ele está muito longe da ideia, de um pensamento. O pensamento está exaurido, ele não tem movimento, não é? Ele diz algumas coisas misteriosas, como polimorfas vozes, tem ali em cima, longe, tão longe, do humor, da ironia, das polimorfas vozes sibilinas transtornadas no ouvido, da língua. Aqui tem uma série de rimas internas, não é? Toantes, como são as rimas do João Cabral. Mas aqui não tem nenhum movimento, não é? Agora, o final é que me chama muito a atenção, porque até aquele momento, parado, não disse em primeira pessoa. Podia ser em primeira ou em terceira pessoa. Ele podia estar descrevendo alguém, né? Não sei porque a gente pensa que é o sujeito lírico que está falando, mas não há nenhuma indicação que seja o sujeito lírico, né? Pode ser alguém que ele está olhando, parado, na plataforma superior, né? Enfim. E aí, de repente, aparece a primeira pessoa só no final do poema. Aí a gente sabe que se trata desse sujeito pedra também, desse sujeito escolho, desse sujeito alheio a todo e qualquer movimento vital, né? Quando, no final, né? Na última estrofe. Sublimes virtudes do acaso, por que não me tomais por dentro e me protegeis do frio de fora, da incessante, intolerável fuga do enredo, da escolha? Né? Então, aqui, de repente, ele vai para um plano muito alto, né? Sublimes. Né? São as musas dele, talvez, a quem ele se dirige no poema, né? Como se fosse uma oração às musas. Mas quem são as musas? São as sublimes virtudes do acaso. Não é? Então, mas o que ele pede para esses seres que ele invoca, né? Essas deusas do poema? Né? Que elas o protejam da necessidade de escolher. Né? Por que elas, então, não o levam para o seu destino? Ele não vai ter mais que escolher se ele vai para Santana ou Jabaquara. Ele poderá ficar, quer dizer, ele se transforma de tal maneira numa coisa ali parado, abandonado, ele não é mais do que aquele saco plástico que está ali parado, né? Longe do amor, longe da ironia, longe das palavras sibilinas, né? Uma coisa, um escolho, né? E seria tão bom se finalmente ele deixasse totalmente de ser um sujeito que escolhe, né? E elas então o libertassem da incessante, intolerável fuga do enredo, como se houvesse um enredo na vida. Né? Seria tão bom se já houvesse um enredo, né? Como numa história de ficção, você só tem que seguir, né? Como se a providência divina já te tomasse. Você não tem que ficar escolhendo, né? Não precisa fazer escolhas, você só segue. Né? A gente, quem estudou a épica e leu Homero, sabe que os deuses, a deusa, né? Atena, protege Ulisses. Né? Então, ele sabe que vai chegar em Ítaca. Ele, na verdade, embora pareça que o sujeito toma muitas decisões, ele não toma decisão nenhuma. É sempre a deusa que aparece e diz, faça isso, faça aquilo. E a gente sabe que vai terminar bem, afinal, porque ele é levado na sua viagem épica em direção ao seu destino. Né? Aqui não, aqui é terrível, o sujeito está solitário e ele precisa decidir. Né? Então, ele invoca as musas, essas deusas, e diz, por que vocês já não me levam, né? Ó acaso, né? E me libertam dessa necessidade de ser um sujeito. Né? E uma coisa interessante desse poema é que ele tem
muitos termos de localização espacial. Ele é um poema muito espacial, né? E os termos parecem muito precisos, né? Superior, plataforma superior, a sacola entre as pernas, no chão, longe, perto, ali, onde, dentro, fora, né? Mas o espaço, esse espaço todo, né? É engraçado que não tem nenhum deslocamento, né? Na verdade. E ele pede, então, que deixe de haver até, né? É claro, vocês vão dizer, bem, será que esse é o desejo real do poeta? Né? Ou é uma constatação, né, um pouco melancólica ou irônica da impossibilidade de escolher o seu destino, né? Ou, enfim, um cansaço extremo, né, do sujeito, né? Nada é mais cruel, né? Um outro grande poeta, que é o Eliot, nada é mais cruel do que a memória e o desejo. Quer dizer, dois movimentos, para o passado e para o futuro, né? Você tem que se deslocar para o passado, você tem que se deslocar para o futuro, você tem que se projetar, você tem que se mover, não é? Que é o começo da Terra Gasta, né? Que ele diz, como é bom ficar como as sementes mortas embaixo da neve no inverno, né? E como é terrível e cruel ter que sair e se mover e nascer, né? E a memória e o desejo que impulsionam o sujeito, né? Então, essa ideia de terra gasta, né? Agora eu vou fazer uma coisa terrível, vou falar de Freud. Quando eu li esse poema, eu me lembrei realmente do instinto de morte, né? Do texto Além do Princípio do Prazer, né? Desse ser humano que se sente levado a essa pulsão meio pré-histórica de retorno à matéria inanimada, inorgânica, anterior ao instinto sexual de ampliar e reproduzir a vida, né? Como se todos nós tivéssemos essa memória primitiva, filogenética, que nos remetesse aos seres unicelulares, quando a humanidade estava próxima ainda da forma mineral, e o trajeto da vida terminava numa rápida dissolução, né? Então, como se a pulsão de morte fosse um desejo de um completo apaziguamento, como se fosse uma regressão a um estágio característico dos momentos terminais, né? Como se ela estivesse próxima de uma depressão muito profunda, quando o sujeito perdeu as forças vitais, né? Isso aparece muito na literatura contemporânea, né? Ela vai aparecer, por exemplo, no grande inspirador da literatura contemporânea, que é o Beckett, não é? As figuras que se tornam pedra, as figuras sentadas, que só desejam a sua autoanulação, né? As figuras para quem não existe mais nenhuma escolha, com o espaço completamente encolhido e imóvel, não é? Como se o tempo não tivesse nenhuma representação esperançosa do futuro, né? Então, uma certa indolência fatalista, talvez, né? Quer dizer, há uma sensação de inutilidade, né? Para que realizar qualquer ação? Na verdade, então, eu sinto que há alguma diferença entre o primeiro e o segundo poema, o Escolho e o Um Toque. Estranhamente, eu acho que a diferença está um pouco no título, sabe? Porque Um Toque me dá a impressão de que o sujeito, mesmo absolutamente ensimesmado e solitário, primeiro, ele não ignora que existe uma natureza ao redor dele, ainda que ele seja incomunicável em relação a ela. Então, há um certo sentimento romântico de desilusão. Se ele está dizendo, estive só e nada me alcança, mas ainda assim o poema se chama Um Toque, né? Quer dizer, ele está ainda desejando que haja essa possibilidade, me parece, de comunicação, né? No segundo, não, me dá a impressão de uma completa reificação, né? Como se o sujeito, todo mundo interior do sujeito, ele tem toda a consciência de ter se tornado uma coisa. No entanto, ambos têm um dinamismo, né? Ambos dizem, olha, eu tenho consciência de estar alheio e estranhado em relação ao mundo, mas eu
é como se ele dissesse, mas eu não perdi a esperança, ainda que ilusória, não é? De denunciar esse meu lugar de isolamento. Não é? Quer dizer, quando ele diz que ele está longe das sibilinas vozes, da ironia, etc., ele sabe que elas existem. Né? Ainda existe um desejo, né? Tanto no toque quanto no escolho. Não é? Então, existe uma esperança, como se o poema mesmo fosse uma topada. Quer dizer, o escolho é uma pedra no meio do caminho, né? Ele mesmo transformado em pedra. Né? Ele está dizendo alguma coisa para nós leitores, eu acho. Né? Quer dizer, ele se transformou em coisa. Ele vive num mundo reificado. Ele sabe que ele é essa sacola plástica ou essa pedra. Né? Mas ele não está sucumbido totalmente. Ele está lamentando esse encolhimento, né? Me parece. Né? Então, para terminar bem, eu me lembrei de um poema que eu não vou analisar, que é um poema do Paul Celan, em que me parece extrema essa petrificação, mas também me parece extrema a esperança de lutar contra ela. Né? Aí eu estou pulando os outros poemas que eu também acho que existem. Sujeitos, pedras, e vou terminar com esse poema que se chama Esperança, e que é um poema estranhíssimo, né? Do Paul Celan. Mas esse é o máximo. Tá bom. Não acontece. Eu acho um poema muito enigmático e tal, né? Talvez a nossa interpretação vá um pouco ao encontro do assunto que a gente está discutindo, mas poderia haver outras, não é? Mas, de toda maneira, também me parece ser um poema que sofre a coisificação, não é? Em que o sujeito se sente no meio de um mundo pétreo, isolado, mas ele está, de uma certa maneira, denunciando, né? Com um ânimo de resistência esse mesmo mundo. Né? Então, eu vou ler o poema e dizer como é que eu entendi, mas está aberto ao debate. Né? Haverá mais um olho estranho junto ao nosso, mudo, sob a pálpebra de pedra. Vinde, cavai as vossas galerias. Haverá uma pestana virada para dentro, na rocha, temperada com lágrimas não choradas, o mais fino dos fusos. À vossa frente fazê-lo trabalho, como se houvesse, porque há pedra ainda, irmãos. Bom, o poema foi escrito em alemão, essa é uma tradução possível, né? Acho que é uma boa tradução. Mas é estranho, porque aqui tem um olho dentro de uma pálpebra de pedra. E esse olho, pelo que eu entendi, ele tem pestanas todas cheias de lágrimas, que são como fusos, que furam essa pedra. Como vocês sabem, água mole, né? E aí ela faz um trabalho. Há pedra, mas ainda há irmãos. Né? Essa pontuação estranha, porque há pedra, ainda irmãos. Dá para vocês lerem? Né? Não, sabe por quê? Porque esse é o fim do papel. Era uma boa ideia. Subiu! Enter. É claro, mas é claro. Vocês estão vendo agora. Não. Então, pera. Isso é terrível. E se a gente aumentasse? Não, gente. Tá bom. Vem aqui, lê. Bom, então, você vê que tem uma célula do sujeito que sobrevive, não é? Que é sensível a um toque, não é? E que tenta reverter essa morte em vida, né? Esse mundo pétreo. Né? Porque há irmãos. Né? Então, há pedra, mas há irmãos. Né? Então, é um sujeito que, no máximo do isolamento, quando a própria pálpebra se transformou em pedra, né? Ele ainda luta contra essa coisificação do mundo. Né? Bom, era isso que eu queria dizer.
Eliana, muito obrigada. Foi um banquete. Obrigada. Bom, eu acho que tem tanta coisa para se tocar. Eu fui fazendo uma listinha e aí eu parei, né? Então, um no outro, síntese, a quarta pessoa do verbo, e por aí vai, né? O sujeito expandido, outridade. Nós temos um autor, que é o Bion, que ele fala de at one ment. At one Ment. ment. At one ment. Que é essa coisa do um no outro, né? É isso, não é? E é dessa unidade, dessa fusão, sei lá. Mas, enfim, eu estou abrindo aqui a conversa para quem quiser fazer comentários, perguntas. Mas o que o Bion quer dizer, e agora é uma pergunta, ele está falando, por exemplo, da relação entre o psicanalista e o seu paciente, essas capacidades de uma atenção projetiva, ou, enfim, não sei nem... Né? É isso ou não? Quem que é capaz de explicar aí? Luiz? Não, tem. Só isso. Eu acho que tem um trocadilho num segundo momento, que é de expiação, né? Atonement. Olha, eu acho que o mais... Não vou falar do eu acho que é mais trocadilho mesmo, mas diz respeito o par ser um e o um ser o par. Esse é o atonement. Agora, tem uma expressão de um outro psicanalista, que não é só o Bion que fala disso, que é o Corruti, por exemplo, ele fala do self-objeto. Que todos nós somos self-objetos. Nós não somos só self, nem só objeto. Né? Então, é um exemplo dessa situação. E tem um outro psicanalista que trabalha muito a linguagem, ele se chama Thomas Ogden, e ele tem um conceito que é o terceiro analítico, que não é nem o paciente, nem o analista, é uma produção dos dois. E que esse elemento é muito vigoroso dentro dos processos. Me lembra o Fernando Pessoa, és melhor do que tu. Né? Quer dizer, existe alguma coisa que juntos, né, nos transforma. Esclarecer um minutinho, você perguntou, pelo menos do jeito que eu entendo, né, porque exatamente no Bion existem dois sentidos, at-one-ment e atonement. E o que você lembrou, para mim, faz pensar a ideia do dois em um, do estar em consonância com o, né, de um contato, da possibilidade de comunicação naquele momento. Né? Eu até queria fazer um comentário, posso agora? Por favor, sobre a minha vivência aqui nessa experiência. Foi uma vivência, um momento de alumbramento, né, que você me permitiu ficar em estado de graça, talvez. Né, a possibilidade de uma comunicação. Eu tenho a impressão que essa ideia de meio de transporte, né, daqui trazido na metáfora, fala, não é, de uma vivência de comunicabilidade entre duas pessoas, entre dois universos, o medo da incomunicabilidade, não é? E o seu tom de voz me fez remeter a tantas coisas. Eu fiquei muito comovida e vou tentar dizer o que eu pensei, porque talvez aí a ideia do dois em um, né? Ao mesmo tempo, uma delicadeza sublime e uma convicção e uma firmeza muito grande, né? Que me faz pensar não só na ideia de comunicação, mas a ideia de enxergar o invisível, né? Aquilo que, naquele momento, é impossível de ser visto a olho nu. Né? Que eu penso que são as vivências, os sentimentos que a gente tem. E não só partiu da ideia da Eliana, trazendo a professora de português da adolescência. Eu era uma leitora assim de Fernando Pessoa na adolescência, e também me lembrei de uma aula da Ecleia, que o tom de voz é o mesmo, em que ela tentava explicar o que era o trabalho alienado. Ela pegou uma caixa de fósforo
e ela falava: alguém enxerga aqui o trabalho do lenhador cortando a árvore? Alguém enxerga aqui? Enfim, ela foi nos colocando em contato, enfim, e representou essa experiência e um momento mesmo de estado de graça. Muito obrigada, Viviane. Nossa, obrigada a você. Eu tinha um pano de fundo, enquanto você falava, na minha cabeça, que era a questão do moderno e do pós-moderno. A questão da subjetividade contemporânea. Eu queria perguntar para você se você não acha que esta mudança que há dos modernos para estes autores atuais não nos remete justamente à situação do sujeito contemporâneo, que não só na poesia, não só na arte, mas na sociedade e na vida, que está perdido, o sujeito contemporâneo, tentando enxergar além do escolho que ele se tornou, né? Esse nada que a gente vê na clínica, por exemplo, muito frequentemente, o sujeito reificado que a gente vê na clínica cada vez mais hoje em dia, me assusta um pouco, né? E as novas patologias que as pessoas falam, etc. e tal, que, na verdade, remetem para esta questão da pós-modernidade. Eu não gosto da expressão pós-modernidade, que é mais descritiva do que explicativa. Mas alguma coisa se passa no sujeito contemporâneo aonde ele virou pedra. E ele está precisando restaurar aquilo que o Sartre dizia: por favor, a esperança da escolha. Bom, eu queria saber o que você pensa dessa relação um pouco, digamos, generalizante que eu fiz. Você prefere respondendo? Acho que melhor, porque depois fica cada vez mais complexo, cada pergunta é mais difícil que a outra. Eu tenho um pouco de medo, né, de generalizar, até porque não tenho essa mesma experiência que você tem, de ouvir pessoas, né? Mas sabe uma coisa que eu lembrei, que me impressionou muito? Foi uma propaganda de celular. Porque o celular, às vezes, vira um alter ego para alguns jovens, né? Uma propaganda que passava, acho que até o final do ano passado, que era assim, acho que vocês devem ter visto. É um jovem que entra dentro de um vagão de metrô. E, nesse vagão, todo mundo, cada um tem o seu celular. E as pessoas estão digitando lá, fazendo assim, e estão em joguinhos. Então, estão, por exemplo, virtualmente jogando tênis, ou qualquer outro joguinho desses no seu celular. E ele olha à volta dele e ele se sente estranho, né? Puxa, todo mundo está aqui entretido em algo divertido e só eu, solitário, ainda não abdiquei da minha consciência, digamos assim, né? Chata e incômoda. Aí, mas não é isso que a propaganda propõe, claro. Mas eu pensei isso, né? Aí ele sai numa praça imaginária, que certamente não é em São Paulo, porque não tem um único buraquinho, é um lugar liso assim que você não tropeça, porque se fosse em outro lugar estariam todos tropeçando, celular, mas as pessoas continuam com seus celulares andando. E aí ele vê que no mundo inteiro todo mundo é assim, né? Só ele é um ser, um zumbi estranho, né? Aí alguém solidariamente joga para ele um celular na mão dele e tudo se ilumina, e aí ele também pode participar daquela, entre aspas, comunidade dos alienados, né? E aí eu me lembrei disso ontem, porque alguém me contou, quer dizer, ele está feliz de se auto-aliar, né? Quer dizer, de não ter um momento solitário em que ele possa pensar sobre a vida dele, né? Ele está como esse homem, assim, sonhando que ele nunca mais tenha que pensar, né? Que até o momento em que ele estaria num entre-lugar lá, viajando, ou num não-lugar, ele também não tem que pensar, né? Ele está tomado por um outro, uma coisa incrível. Aí ontem eu estava ouvindo os meus orientandos, os meus alunos, contando uma coisa que talvez vocês já saibam, que eu achei ainda mais aterradora, falando sobre o sujeito pós-moderno, que agora tem um óculos, né? Que você põe e que você já é conduzido pelo óculos, porque ele já tem um GPS incrível, você aperta, digita um negócio aí, ele já te leva
Ai, que horror, tem uma setinha, vai para cá, vai para lá. E você vê imagens o tempo todo, você não tem mais nenhuma mediação. Como se ele quase para mim, né, como se ele ocupasse o lugar do seu cérebro, assim, né, da sua escolha possível, né? Então, quer dizer, como se não sei o que pensar desse sujeito, para mim parece uma coisa tenebrosa, mas então, e as pessoas ficam vendo, quer dizer, elas, o que é esse sujeito pós-moderno, né? Espero que as pessoas estejam reagindo a isso, mas como imaginar, né, esse lugar em que da pessoa, né, num mundo em que tudo favorece essa coisificação, né, essa, enfim, estou fazendo esses comentários, não sei se isso tem a ver, não sei, porque a tua pergunta é muito difícil, né? Se existe uma diferença entre o sujeito moderno e esse contemporâneo, mas parece que tudo vai numa direção assim de obnubilação, né? Não sei. Orlando. Eu vou tentar fazer a pergunta. Vamos ver se eu consigo. Mas, primeiramente, então, um pensamento foi se a subjetividade é o devir do sujeito. Porque, à medida que você foi apresentando e definiu o sujeito, mencionou Hegel, eu pensei nesse devir como a subjetividade como devir, porque enquanto era definido tanto fusão e defusão, não é? As duas, tanto sujeito e objeto, não podem ser definidos separadamente. Começa daí, não é? Então isso é um processo que está sempre entre, não é? Mas à medida que nós vamos fazendo uma história pessoal, essa mesma mistura com as coisas vai criando algo próprio dentro de cada um. Então, você apresentou algo que é de todos nós. A gente lê o poema e diz, eu estou aí. Mas tem um autor, né? Tem uma história. Então, eu não sei se dá para você comentar alguma coisa sobre isso, porque eu acho que parece que você pensou bastante a respeito do que é esse sujeito e como é que esse sujeito se localiza. E, de alguma forma, eu queria completar dizendo assim, que a questão da escolha está dentro disso, né? Porque eu acho que, quando tentamos escolher, é que aquela solidão aparece. A solidão aparece na tentativa de escolha. E você fez os poemas, e você faz um paralelo impressionante, né? Enquanto tento escolher, sou escolhido. E luto entre essas duas possibilidades. Né? Sou coisa e sou sujeito, mas, ao mesmo tempo, quero escolher e me vejo dentro da minha solidão. Me parece uma solidão necessária, inclusive, né? Para ser sujeito. Então, de alguma maneira, eu queria dizer assim que eu fazer um pouco um contraponto, que eu acho que se é possível falarmos do incomunicável. Nós estamos sempre dentro de uma comunicabilidade possível. Estamos sempre dentro desse possível, e não dentro de algo que é incomunicável. E que o próprio, fazendo de novo um contraponto, né, o sujeito, ele vive nessa, podemos chamar, dialética, né, e não acho que a gente vai restaurar alguma coisa, né, estou usando a palavra coisa, né, restaurar alguma coisa que está sendo coisificada. A gente não sabe onde isso vai dar, o que nos atemoriza bastante. Porque você fez o comentário aí sobre a coisificação, né? Então, juntando um pouco a minha pergunta com aquilo que eu ouvi. Eu acho que isso não é uma pergunta. Não sei, eu vou ficar pensando um pouco sobre o que você falou. Não quero responder imediatamente. São perguntas muito difíceis, assim, né? Bom, agora eu vou passar a palavra para o Luiz Meyer, depois para você. A minha é fácil.
Você, no começo da tua conferência tão envolvente, chamou a atenção para o fato, bom, simplificando, que necessariamente a poesia não é confissional, quer dizer, o sujeito está falando não na primeira pessoa, né? Mesmo quando ele fala na primeira pessoa, diferenciando do personagem de ficção, não é? Você, da ficção, você sabe que não é autor, o poeta, você sempre procura o autor no poeta, né? Como se houvesse um elemento confissional da experiência dele. Então, o que me interessa saber da tua experiência, o que você pensou, é sobre aqueles poetas que têm uma vida cindida, né? Então, você citou en passant, e outro você não mencionou. Um é o Wallace Stevens, que era um sujeito que passava o dia numa companhia de seguros, a maior companhia de seguros dos Estados Unidos, na qual ele fez, você deve saber muito melhor do que eu, uma extraordinária carreira como executivo. E deixou uma obra poética revolucionária. Outro, mais nosso, que é o Augusto Frederico Schmidt, que era dono de supermercado, tinha uma vasta cadeia de supermercados. Ambos são poetas relativamente importantes, né? O Wallace Stevens é um grande poeta, e tinham, né, ao lado dessa atividade poética, esta outra vida cotidiana que a gente iria chamar preconceituosamente absolutamente antipoética. Né? Então, você estudou isso, você parece que estudou poetas americanos, etc. Não sei se o Wallace Stevens teve no seu campo de interesse, né? Porque é uma coisa que é um assunto que me intriga, né? Essa cisão do sujeito, especialmente em poetas, né, que contemplam o mundo e fazem do mundo descrições tão profundas, mas passam, né, uma parte do tempo, diferentemente dos outros poetas que você citou, que estão mergulhados no mundo da intelectualidade ou mergulhados em situações que o obrigam a ter um contato constante consigo mesmo, né? Esses dois poetas, né, passavam o dia, um vendendo seguro, o outro vendendo banana, né? Então, eu gostaria de saber o que você... Não, é uma coisa muito intrigante mesmo. Eu estava pensando... Isso acontece também com os narradores, né? Você... uma história famosa, que é a história do Engels, né? Dizendo que ele prefere 1000 vezes o Balzac, que descreve muito melhor os problemas da sociedade capitalista e os denuncia muito mais, sendo ele um homem absolutamente conservador. O Balzac, no começo da Comédia Humana, no prefácio, ele diz: eu escrevi a Comédia Humana para louvar duas verdades eternas, a monarquia e a igreja. Não é? E aí o Engels e o Marx dizem: bem, mas ele é 1000 vezes melhor na descrição dos problemas terríveis, né, das injustiças sociais, do que autores totalmente socialistas, de esquerda. Não é? E se você for ler a vida do Balzac, você vai ver que ele realmente queria ter fama, queria casar por dinheiro, com a tal da mulher. Bom, enfim, então existem incongruências entre a vida do sujeito que está colocado no mundo, que precisa sobreviver, que é funcionário público, que é dono do supermercado, que tem problemas de toda ordem, não é? E que está... Se a gente for analisar cada um deles, parece que não sobra nada, né? Até o próprio Marx não era marxista, né? Então, quer dizer, enfim, todos os sujeitos, né, têm vidas absolutamente contraditórias e que têm a ver com os limites do seu próprio tempo, não é? Do que ele pode fazer, né? E é difícil você compreender a razão dos atos do sujeito. E aí, quer dizer, os sujeitos mais conservadores e mais reacionários fazem uma poesia sublime e absolutamente revolucionária, né? E
E os sujeitos mais revolucionários, etc., fazem, por vezes, uma poesia muito bem intencionada e fraca. Né? Estava lendo um crítico alemão, o Ehler, que diz, bem, na época da Revolução Francesa, os fatos eram de tal maneira violentos e fortes que a poesia sofreu muito, porque os poetas ficaram muito aderidos a esses mesmos fatos. Eles cantavam tanto o que estava acontecendo que essa poesia toda naufragou. Ninguém mais lê. Ela é muito chata. Isto é, ela não sofreu esse movimento de transfiguração. Né? E aí ele faz um trabalho muito bonito sobre o Baudelaire e sobre o Flaubert e diz, eles quase que não mencionam esses fatos traumáticos. Né? Você tem que fazer um esforço, porque o Baudelaire diz, a natureza, o mundo, é como uma grande loja, um magazine. Né? Existem aqueles poetas pedreiros que retiram dos fatos e da natureza e do mundo e da sua própria vida o fato em bruto, né? E copiam. Esses poetas necessariamente são fracos. Né? Então, o bom poeta é o mágico, o alquimista, não é? Que vai criar uma magia sugestiva em que sujeito e objeto são transfigurados. Então, por isso que ele elogia o arabesco, que é uma síntese mental, né? Não é mais a cópia. E talvez isso tenha um pouquinho de resposta à sua complexa pergunta. Né? Então, existe uma distância mesmo entre o que você vivenciou em bruto e aquilo que você longamente, né, transfigurou e transformou em poema ou em literatura em geral. Né? Também, qualquer autor, né, o Machado de Assis, grande autor brasileiro, né? Dizem que a correspondência dele, enorme, é um monumento à insignificância. Né? Ele não diz nada, ele só cumprimenta o fulaninho. Você fala, cadê aquele sujeito irônico, caviloso, cheio de ambiguidades? Né? Na vida real, ele era um ser absolutamente diplomático e que não dizia uma palavra que não fosse como Wallace Stevens, assim, sabe? Né? E na literatura é cheio de desvãos, que até hoje as pessoas se matam brigando pelas interpretações. Né? Então, tem eu acho, esse intervalo, né, entre essas duas. Quando você estuda a vida dos poetas, muitas vezes você se decepciona ou se choca. Né? E é horrível quando o poeta está vivo. Não, é horrível, por exemplo, certos compositores. Não, porque ele fala coisas que você fala, nossa, ele fez essa poesia sublime, mas quando ele escreve no jornal, quando ele abre a boca para falar de política, que ódio. Né? Por exemplo, certos compositores muito polêmicos, né, nem preciso mencionar quem, né, quando abrem a boca, você fala... ele fala, e aí, que compreensão profunda que eles têm, né, do Brasil, do ser humano, na música. Né? Quanto eles nos dizem, quanto eles fazem parte da nossa educação sentimental, né, como seres, como poetas. Né? E daí, quer dizer, enfim, é um problema, né? Essa relação. Né? Eu já vou te passar a passagem. Eu queria dizer que, nas várias teorias psicanalíticas, tem diferentes teorias do sujeito. Agora, uma delas, a original, é que o sujeito é o sujeito da castração. Então, essa condição de escolher, de aceitar a lei, de estar... é indissociável. Né? Então, eu acho que a poesia espelha tudo isso muito bem. Oi, olá. Eu acho que eu não vou fazer uma pergunta, é um comentário, trazendo o sujeito lírico da poesia para o mundo da análise. Né? O Lacan fala que a posição do analista é a melhor posição. Assim, como o analista pode ajudar o senhor analisando? Né? Ficando na posição do santo ou do neutro, para deixar espaço para o outro do analisando falar. E é muito comum, durante a sessão de análise, você ir querendo falar sobre A e acabando falando sobre X, ou sobre Z, ou sobre Y, nada daquilo que você preparou, que é o outro que está falando no seu lugar. O Borges fala
que importa a palavra que me nombra, que importa a palavra que me nomeia, se é uno e indivíduo, esse anatema. E ele fala qual dos dois escreve essa linha de um eu plural. Ele tem uma coleção de poemas chamado O Outro, o Mesmo, e ele fala muito sobre isso, e me encanta essa fala do Lacan sobre a posição do analista, que tem que ser a posição do santo ou do neutro para deixar espaço para o outro o outro do seu para deixar espaço para o outro do seu analisando falar. E, enfim, eu queria, é um comentário, só não é uma pergunta. Não, agora que você falou do Borges, nossa, ele tem uma definição perfeita do autor, que é uma historinha que ele inventa a respeito do Shakespeare, não é? Que ele diz... A memória de Shakespeare, né? Que o Shakespeare, na hora da morte, diz para Deus: Senhor, eu criei tantas personagens, Macbeth, Otelo, Hamlet, não é? Mas agora, na hora da minha morte, devolve-me a minha própria face. Aí, e é interessante essa história, porque a gente não sabe quase nada da vida do Shakespeare, nem sabe se ele existiu, tem toda essa polêmica, né? Aí Deus diz para Shakespeare: Shakespeare, eu criei tantas faces, tantos homens ao longo da minha vida. Né? Você tem essa... O Borges fala que, quando ele morrer, quer dizer, logo, logo saberei quem sou, depois da morte. Né? Mas interessante, assim, porque eu estava pensando no Foucault, né, na morte do autor, a ideia de que o autor só se constitui quando o texto está pronto, nunca antes, não é? E eu sempre fiquei encafifada com isso, porque eu acho que eu prefiro a dialética, no sentido de imaginar que ele está antes e depois, né? Existe uma transição para o depois, mas ele não abandona totalmente aquela terrinha inicial da experiência, né? Porque o João Cabral ele dizia de si mesmo que, quando ele se transformava em poeta, ele era como aquela máquina de fazer algodão doce. Não sei se vocês já viram, mas é uma estruturazinha de arame muito fina, assim, oval, que vai... Você põe um pouquinho de açúcar, né? E aquela coisa muito vazada gira, e aí vira aquele algodão doce enorme. Então, o poema era tipo algodão doce, e ele era vazado, ele não era um sujeito, ele era dentro e fora, totalmente permeável, né? Quer dizer, as coisas do mundo, como se ele desaparecesse para contemplá-las, mas não inteiramente, ele era uma estrutura. Deve ser a lei, né? Mas não sei. Ele tinha essa estrutura, mas ela era delicada, né? Ela permitia a permeabilidade, a porosidade. Mas eu sempre fico pensando, tudo bem, ele está dizendo isso, mas tem o açúcar. Sem o açúcar não faz algodão doce. Então, por mais vazado que ele seja, existe alguma coisa que é singular, né? Que é essa experiência, mesmo tendo toda esse lugar depois, né? A morte do autor, e aí se cria o autor a partir do contínuo sacrifício do eu, mas acho que não, acho que o eu está lá e tem uma conversa, né? Mas agora eu comecei a falar sem parar. Mas a Clarice Lispector diz que o lugar do poeta é aquele que entra numa sala que tem um grande espelho e ele faz uma coisa que ninguém é capaz. Ele vê o espelho. Josh Berry. Mas será que isso é possível? A minha pergunta será que existe esse analista existe. que você imagina, que não existe, que está lá? Bom, enfim. Bom, minha pergunta é muito simples, parece simples, né? Como acontece diante da dor extrema, né? Que mutações acontecem nesse eu lírico, né? No caso da Ana Cristina César, do Porcela, né? Isso chega um paralelo entre a poesia dos dois nas suas leituras, né? Você encontrou alguma coisa? Como é que esse eu lírico que mutações acontecem? Como é que ele se relaciona com a dor extrema, né? Inclusive a dor extrema do mundo, né? Bom, é uma pergunta suprema. Mas, vou só dizer, vamos combinar que, então, essa é a última... Tá bom, porque também uma pergunta... Eu estava pensando, primeiro, no Porcela, não é? De diante da dor extrema, ele faz uma poesia muito intervalar, muito lacunar, cheia de sugestões, né? Então, existe uma linguagem que te obriga, assim, a um grande esforço interpretativo, porque ele não representa, não é? Quer dizer, a ideia de que o trauma, no caso dele, né, ele não é descrito de uma maneira realista, não é? Ele parece apenas anunciar, né, indiciar, né,
E no caso da Ana Cristina, bom, primeiro, eu acho Paul Celan um poeta extraordinário, e a Ana Cristina é uma poeta em formação, né? Eu faço essa relação. Ela era uma poeta muito jovem, né, e tal, mas ela também é interessante essa aproximação que você fez, nem tinha imaginado, né? Mas ela também é uma poeta da elipse, né? Da descontinuidade. A gente faz um esforço enorme para buscar consistência naquele discurso, para fingir que as partes têm relação com o todo, mas, na verdade, são partes em que não há um todo, né? Então, se a gente fosse psicanalista daquele discurso, a gente teria dificuldades imensas, porque ela é uma sinédoque ambulante, assim, quer dizer, ela é um discurso que vai deslizando em partes, né, ansiosas. Ela está sempre chamando o interlocutor, né? Ela quer muito que você esteja, ela te chama até de uma maneira violenta, ela agarra o interlocutor, justamente porque o interlocutor não está ali, né? Então, o mundo se afasta, a linguagem se afasta, né? Então, tem uma performatividade, né, na poesia dela. Ela tenta estar presente, ela tenta trazer o outro, né? Mas são poetas muito diferentes. Vou ter que pensar bastante na sua pergunta. Então, eu acho que estamos chegando ao fim da nossa reunião. Viviana, muito obrigada. Foi muito legal, foi muito bacana. E espero que todas as próximas do segundo semestre sejam tão boas quanto. Obrigada. Espero poder assistir às outras.